Bom, agora que a gente já sabe a importância que o solo tem e como é que o solo se forma, vamos analisar um pouquinho a composição desse solo para a gente entender por que existem diferentes tipos de solos. Então vamos lá. O solo ele é composto fundamentalmente por 4 elementos. Ele é composto pelas partículas minerais. O que são as partículas minerais? A gente já sabe que o solo ele vem da decomposição de uma rocha matriz. Uma rocha é um aglomerado de minerais. Então, se ele vem da decomposição da rocha, você tem minerais na sua formação. O que significa que essas partículas minerais, elas estão relacionadas ao material de origem. Se o material de origem for uma rocha magmática, clara, a gente vai ter um determinado perfil de solo. Se o material de origem for uma rocha magmática escura, já é outro perfil. Se o material de origem, por exemplo, for um arenito, que é uma rocha sedimentar, ele geralmente dá origem a solos que são muito pobres em nutrientes, são solos arenosos. Aliás, essas partículas minerais, a gente classifica elas de acordo com o tamanho dessas partículas, né? A gente pode partir desde desde a argila, que seria composta por partículas menores, passando pela areia fina, areia grossa, até o cascalho, que seriam as partículas maiores. Elas estão relacionadas a essa rocha que vai dar origem, que pode ser magmática, pode ser sedimentar ou pode ser uma rocha metamórfica. Segundo elemento é que esse solo apresenta matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser os próprios seres vivos que estão ali presentes, né? Ou seja, quando a gente fala em matéria orgânica, a gente está relacionando a um fator chamado organismos. Então a gente está falando dos seres vivos, tanto aqueles que estão ali atuando sobre esse solo, né? Os micro-organismos, por exemplo, eles são muito importantes para irem abrindo espaço no solo para possibilitar a infiltração de água, quanto aqueles seres que não estão mais vivos, aqueles que estão se decompondo, que seriam aqueles que estão dando origem ao humus, que é a matéria orgânica decomposta. Gente, além disso, a gente tem a água, né? A água que vai ser tão importante tanto no desgaste quanto na alteração da composição, ou seja, na decomposição. A água que atua fisicamente, diretamente desgastando a rocha matriz e originando partículas que vêm dessa rocha matriz, ou a água que infiltra, provocando a decomposição, mudando a estrutura química. Então, água vai ser muito importante. Tanto é que aqui a gente vai ter como um fator de origem o clima. Os solos que estão em lugares de clima mais úmido, eles tiveram um processo de formação mais rápido do que aqueles solos de clima mais seco. A presença da água em grande quantidade, em abundância, ela favorece, acelera o processo de decomposição da rocha matriz, originando o solo. Só para vocês terem uma ideia, um horizonte superficial de solo em lugar tropical úmido, ele demora algo de 100 anos para se formar, tá? Bom, esses são esses são os 3 elementos fundamentais na composição do solo. Além desses elementos, a gente podia citar ainda o ar, tá? Existe espaço entre as partículas que formam o solo, que dão justamente a porosidade do solo, né? Quanto maior o espaço entre elas, mais poroso esse solo, mais água consegue infiltrar nele. Essa porosidade, esses espaços vazios são preenchidos por oxigênio. Oxigênio esse que é importante para as raízes das plantas. Ok? As raízes absorvem o oxigênio e mais do que isso, o humus ele se forma mais rapidamente quando a gente tem oxigênio. Ok?